A palavra de Deus diz assim, Mateus capítulo 24, versículo 10: Neste tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Então vamos refletir sobre essa parte. Então o Senhor Jesus disse que nos finais, ou no final dos tempos, muitos iam se escandalizar, porque uma pessoa que cria um escândalo é uma coisa, eu me escandalizar é outra. Claro, o Senhor Jesus fala, ai daquele de onde veio os escândalos, mas ele não está falando de quem provocou um escândalo, mas daqueles que se escandalizaram. E isso tem acontecido hoje. Muitas pessoas que um dia estiveram na igreja, por causa às vezes de um comportamento errado de um ou de outro, ou até por um engano, ela acabou se escandalizando. E hoje em dia, o diabo tem trabalhado do mesmo jeito. Por exemplo, quando o Senhor Jesus, ele morreu na cruz, ele tinha dito que ao terceiro dia ia ressuscitar. Então guardaram o corpo de Cristo no túmulo e colocaram guardas à porta. E naquele dia, o terceiro dia, um anjo veio diante daqueles guardas, como a palavra de Deus fala, e os guardas tiveram essa visão, e na hora eles foram tomados de uma cegueira, que eles não conseguiram enxergar. E aí Jesus ressuscitou. Aí o que aconteceu? Você vai abrir aí agora, Mateus capítulo 28, versículo 11. Como que o diabo tem trabalhado hoje e também trabalhou no tempo de Cristo? Com engano. Ele é expert em enganar as pessoas, em criar uma mentira como se fosse verdade. E hoje isso acontece muito, principalmente daqueles que um dia estiveram aonde? Na igreja, às vezes até pregando nesse altar. Olha só, no passado como que ele agiu. E quando iam, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos principais sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. Então veja bem, depois que Jesus ressuscitou, que os guardas perceberam que o corpo não estava mais ali, eles foram contar ali aos anciãos, aos sacerdotes, que um anjo veio, a pedra que estava ali no túmulo foi quebrada e o corpo não estava mais ali, ou seja, que Jesus havia ressuscitado. Aí olha o que eles fizeram. E congregados eles com os anciãos, e tomando o conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, dizendo: dizei, vieram de noite os seus discípulos, e dormindo nós o furtaram. Olha só, aqui o diabo criando como hoje, fake news, colocando uma mentira como se fosse verdade. Olha,
vieram aqui de noite os discípulos de Cristo, nós pegamos num sono e eles levaram o corpo para falar que Jesus tinha ressuscitado. E olha só o poder do engano que tem uma fake news. E eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos, e foi divulgado este dito entre os judeus até ao dia de hoje. Quanto tempo passou dessa fake news de que Jesus não tinha ressuscitado, que tiraram o corpo dele e falaram que ele ressuscitou? Até hoje os judeus não acreditam que Jesus foi o Messias. Até hoje. De todas as cidades aonde o Evangelho é pregado, uma das que tem menos aceitação é em Israel, em Jerusalém. Até hoje, uma mentira é acreditada por muita gente. E hoje, você acha que o diabo mudou a forma de operar? Não. Da mesma forma, ele age hoje com fake news. E ele usa, como eu falei, muitos que são ex, ou seja, os falsos profetas. Como nós lemos, se fosse trazer para os dias de hoje, ele dizia assim: e surgirão muitos falsos pastores, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E aí eu estava refletindo sobre isso. Quando é que o amor se esfria? Vamos falar aqui de um casamento. Quando é que o amor no casamento se esfria? Ainda que a pessoa realmente ama. Eu amo muito a Janaína, mas se eu der abertura e eu começar a conversar, a me envolver com uma outra mulher, e eu permitir que dentro de mim crie um sentimento por essa outra mulher, mesmo amando a minha esposa, o que vai acontecer com o meu amor? Ele vai se esfriar, porque eu vou passar a transferir esse amor a outra mulher. Com Deus é assim. É assim que muita gente esfria na fé, porque o amor que ela deveria colocar só em Cristo, ela acaba colocando em outra pessoa. Isso acontece muito dentro da igreja, porque aquela pessoa que muitos de fato não nasceram de Deus e acabam se apegando ao homem, mas há casos que a pessoa realmente um dia ela amou a Deus, como aqui Jesus ele cita aqui que o amor ia se esfriar. Amor a quem? A Deus. Porque hoje muitos estão se apegando ao pastor, ao homem. Você quer ver uma coisa? Às vezes a gente observa muito que quando a gente cita determinados nomes de pastores que um dia passaram pela igreja, o pastor fulano, tem gente que na hora a reação é imediata, ou seja, porque o coração dela está no homem. Se falar que esse pastor, que o coração dela se apegou, vai voltar, e ela fica feliz por causa do homem, porque o coração se apega, e isso entristece muito a quem? A Deus. Olha o que diz essa palavra, Tiago, capítulo 4, versículo 5.
ou cuidais vós, que em vão, diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Você imagine, eu casei com a Janaína, ela abriu mão do conforto que ela tinha na casa da mãe dela, ela abriu mão de tudo para vir viver ao meu lado, foi tirada da terra natal dela, ela veio agora para uma terra distante, estranha, né? A cultura diferente, e agora eu vou pegar e dar atenção para outra mulher, ao invés de eu dar atenção a ela, ao invés de eu dar o meu amor, a minha dedicação a ela, eu vou dar para outra mulher. É certo isso? É certo, gente? Mas se for só um pouquinho, eu vou dar só um pouquinho de atenção para outra mulher, ainda assim é errado? Sim ou não? É errado. Por quê? Porque ela abriu mão de tudo por mim. Então outra mulher não merece a minha atenção. Aí eu te pergunto, quem deu a vida por você? Ele que é o seu pastor. Não é o pastor Charles, não. Eu sou apenas um servo que pela misericórdia ele tem usado. Mas quem deu a vida por você foi Jesus. Então se tem alguém que merece o seu apego, é quem? É Ele. Porque nós não somos nada. Você quer ver quem nós somos? Olha só, se você quiser acompanhar aqui na tela, é melhor. Olha só, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 5. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. E nós mesmos somos vossos servos, por amor de Jesus. Tem muita gente na igreja que não colocou o coração em Cristo. Tem muita gente que tirou o coração. Então, vamos refletir sobre isso. Porque o único que não vai te decepcionar é o Senhor Jesus. Amém? Todos nós somos ovelhas. Ele é o único pastor. Então não se torne seguidor de homem, não. Tome muito cuidado com o que você vê na internet. Porque da mesma forma, tem muitos falsos que um dia estiveram na igreja, porque foram desligados da obra por causa de má conduta, ficaram com mágoa da igreja e hoje fica disseminando fake news no meio do povo. E tem muita gente na igreja que se alimenta disso, fica dando ouvido a ex-pastor, ex-obreiro, e só vai manchando o coração, a pureza dos olhos. Cumpre o que Jesus disse, citado por Mateus, que nos últimos dias muitos iriam se escandalizar. Como eu já falei numa pregação aqui, a nossa comunhão, ela é com Deus. Eu não posso deixar um comportamento de outro interferir. Amém?